Ela era uma das maiores empresas de transporte rodoviário da América Latina e chegou a ser a esperança do brasileiro por passagens aéreas mais baratas. Então, de repente, se tornou vergonha nacional. O que está por trás da quebra triunfal dessa empresa? Como ela faliu pouco após ter sido comprada? Nesse documentário, eu vou te contar a história completa da decadência da Itapemirim. A Aviação Itapemirim foi fundada em 1953, no município de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Camilo Colla foi o fundador e o homem que fez a Itapemirim se tornar a maior empresa de transporte rodoviário de passageiros da América Latina. Apenas um ano após sua fundação, a Itapemirim já contava com 22 veículos em sua frota. Pode parecer pouco para você e perante o tamanho que ela atingiu em seu apogeu, mas 22 ônibus a seu dispor lá em 1954 era algo impressionante. Assim, a empresa já havia ganhado condições de fazer viagens interestaduais. Esse era um prenúncio de um crescimento avassalador. Pena que não indicaria o caminho trágico que se seguiria nos anos mais recentes. Durante toda a década de 50, a empresa cresceu cada vez mais, adquirindo ônibus novinhos em folha da General Motors, mas realizando a manutenção e o reparo da frota na própria oficina mecânica. Uma pequena curiosidade, essa oficina funcionava num barracão alugado. Veja bem como a Itapemirim trilhou um caminho incrível, saindo de um empreendimento médio para uma gigante nacional. Tudo isso foi feito com uma administração competente. Esse é o ponto-chave para o sucesso, uma gestão de qualidade e honestidade. Aqui eu posso te dar um pequeno spoiler. A ausência desses dois fatores foi preponderante para a decadência da Ita. Na década de 60, já mais consolidada, a Itapemirim continuou se aprimorando, comprando veículos da Mercedes-Benz. Observe como ela sempre estava buscando a evolução do produto que presta o serviço para a população brasileira. Qualidade levando à conquista de mercado. Essa qualidade durou décadas, mas ruiu nos últimos anos. Nós vimos a Itapemirim desmoronar diante de todo o país. Como uma empresa reconhecida por sempre prosperar, fracassou de repente, justo depois de seu principal empreendimento, uma empresa aérea, ser lançado. Logo chegaremos nessas respostas. Afinal, para entender o presente, precisamos destrinchar seu passado. Ainda na década de 60, a Itapemirim fez uma pequena mudança, mas que se tornou sua marca registrada. Adotou a cor amarela em seus veículos. Na década de 70, a Itapemirim já operava solidamente no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste e começava a se consolidar no Sul. No início da década de 80, apesar da crise econômica, experimentou um boom no setor rodoviário, com cada vez mais viagens interestaduais sendo realizadas, e essas viagens exigiam algum nível de qualidade. Na mesma época, a Ita abriu sua própria fábrica de ônibus, a Tecnobus. No auge de sua linha de produção, ela chegou a fabricar um ônibus por dia. No ano de 1998, a empresa lança o Golden Service, que oferece o conforto de um ônibus-leito por uma tarifa econômica de um executivo. Novamente, eu vou enfatizar algo que você mesmo já deve ter percebido. A empresa sempre estava focando em qualidade, para aumentar o valor dos produtos e serviços vendidos num mercado extremamente lucrativo no Brasil. Afinal, as pessoas estão sempre viajando e nem sempre pode-se viajar de avião, pois as passagens aéreas são incrivelmente caras. Camilo Colla foi um empreendedor de sucesso. No fim do século XX, ele incorporou a Aviação Itapemirim ao grupo Itapemirim, onde a aviação faria parte de um conglomerado com outras 30 empresas de Camilo. Porém, ele precisou vender a empresa em 2016 para Sidney Piva por um valor chocante. Mas daqui a pouco a gente chega num capítulo contando detalhadamente como a empresa desmoronou após a aquisição de Sidney. Ainda sob o comando de Camilo Colla, o grupo Itapemirim chegou a ter 20 mil funcionários. A Itapemirim foi um exemplo de empresa em certo ponto, um orgulho nacional. Mas isso não durou. Camilo Colla e suas décadas de experiência não foram suficientes para minimizarem a crise que logo acometeria a companhia. A concorrência cresceu sem piedade. Ou você se reinventa e mantém a qualidade, ou você é engolido pela concorrência. No fim dos anos 2000, a Itapemirim começou a vislumbrar suas primeiras dificuldades, mas ainda sendo capaz de renovar parcialmente a frota, no momento onde o mercado de ônibus oferecia cada vez mais viagens de alta qualidade. A empresa já acumulava uma dívida de 200 milhões de reais e amargava uma considerável queda nas vendas de suas passagens. Porém, o pior ainda estava por vir. No ano de 2015, o grupo decidiu vender 40% de sua frota de veículos e transferiu diversas linhas para a Aviação
Caiçara. Com isso, a Itapemirim passa a operar 50 linhas, que equivalem a 43% da fatia de mercado em que atuava antes da venda. Mas essa queda não foi do dia para a noite. Foram anos de erros que se tornaram uma montanha insustentável, que quando caiu, virou uma avalanche de problemas. Por isso, a Itapemirim entrou com um processo de recuperação judicial em 2015, mas aquele não era ainda o fundo do poço. O fundo do poço só chegaria quando a empresa alçasse voos altos. Com o pedido de recuperação judicial, a Itapemirim precisava urgentemente se reorganizar. Os problemas eram claros como cristal. Mesmo assim, o então diretor de operações da Ita, Marcos Poltronieri, negava que a empresa estivesse em um eventual processo de falência. Uma parte considerável das dívidas milionárias da Ita eram débitos trabalhistas. No fim de 2016, o grupo Itapemirim vendeu 7 empresas do grupo a um outro do ramo de transporte de cargas e também realizou a fusão da aviação Itapemirim com a Caiçara. Então, veio a nova administração. Em 2017, ela já estava sob o controle de outra pessoa, Sidney Piva. Ele é a peça central na ruína da Itapemirim. Estava ruim antes dele? Sim, eles já enfrentavam dificuldades, mas ficou bem pior com ele. Ele teve a ideia da companhia entrar no setor de aviação de passageiros. Foi uma surpresa essa decisão, mas também deu esperança de passagens aéreas mais baratas. Isso aconteceu. A Itapemirim lançou sua companhia aérea em junho de 2021. Ela esperava até o fim de 2022 já ter 50 aviões em sua frota, compostos pelo modelo Airbus A320. Manter uma empresa de ônibus já não é barato. Agora imagine manter uma companhia aérea. Sidney Piva foi enfático no discurso de lançamento. Temos a intenção de ser a maior companhia aérea do Brasil. E ele ainda foi além em suas declarações. Não vamos parar apenas nessas 50 aeronaves. Planejamos multiplicar esse número várias vezes. Sidney Piva também afirmava que a empresa contava com um investimento de 500 milhões de dólares de um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos. Qual fundo era esse? A empresa se negou a dizer na época, mas logo eu te conto em detalhes o que aconteceu com esse tal investimento. Afinal, vou destrinchar cada uma das falcatruas de Sidney. A ousadia impregnava o discurso e as ações da Ita Transportes Aéreos. Parecia bom demais para ser verdade. Chegou a ser feito um estudo comparativo entre os preços de passagens aéreas praticados pela Ita com os das outras companhias nacionais. Descobriu-se assim que os preços médios da Ita eram até 65% mais baixos que os dos concorrentes. Tudo isso soava como um sonho para o povo brasileiro, que cada vez mais tinha que arcar com preços absurdos das passagens aéreas. E, infelizmente, não passou disso um sono. Uma doce ilusão que logo se desmanchou. Um mês após estrear, a Ita já acumulava problemas. Os funcionários reclamavam de atrasos no pagamento do vale alimentação e das diárias. Esses atrasos chegaram a durar quase 3 meses. O pagamento dos salários também atrasava em até 5 dias. Era um mau presságio. Então, pouco mais de 6 meses após sua entrada no setor aéreo, a Ita suspendeu suas operações. Isso aconteceu precisamente no dia 17 de dezembro de 2021, pouco antes das festas de fim de ano, onde milhares de passageiros já tinham suas viagens de férias programadas, um descaso completo. Com a companhia tendo mais de 500 voos programados daquele dia 17 até o dia 31. Inicialmente, a Ita disse que era uma medida temporária, visando uma reestruturação interna. Pouco depois, ela se viu pedindo uma nova recuperação judicial e uma decretação de falência se tornou iminente. Não só os passageiros foram duramente afetados pelo fim caótico da Ita, mas os funcionários também. O site UOL entrevistou vários ex-empregados da Itapemirim Transportes Aéreos sob a condição de anonimato. Eles reafirmaram que os salários atrasados eram uma constante, mas eles ainda foram além e destacaram como demoraram bastante a receber todos os direitos trabalhistas devidos após a demissão. Outros afirmavam que mais de 1 ano após o fim dos voos, ainda não haviam recebido o que era devido da companhia. Apenas na cidade de Cachoeira do Itapemirim, o berço da companhia, mais de 200 funcionários movem ações trabalhistas contra a empresa. Um detalhe que é importante ser dito. Quando os funcionários da aviação Itapemirim descobriram que ela abriria uma companhia aérea, ficaram desolados porque sabiam que a empresa mal conseguia pagar eles próprios. Imagina expandir suas operações. Nós recebemos essa notícia com
muita tristeza, porque nós sabíamos que a empresa ela não tinha condições de abrir uma empresa aérea porque ela não tinha pagado nem a gente. Em 2022, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, cassou a autorização de operador aéreo da Itapemirim. Foi a cereja do bolo, decretando o fim da Itapemirim Transportes Aéreos. Mas esse não é o fim do nosso documentário. Essa história tem muitas outras reviravoltas e detalhes muito interessantes que achei durante minha pesquisa, especialmente quando o assunto é Sidney Piva. O dono da Itapemirim é uma figura extremamente controversa. Escândalos e incompetências se acumulam aos montes ao seu redor. A crise de 2015 da ITA teve diferenças cruciais em relação à de 2021. Afinal, a empresa ainda pertencia a seu fundador, Camilo Collar. Ele a criou e a tornou grande. Também é preciso dizer que ele contribuiu para sua decadência. Afinal, ele ainda era o manda-chuva quando tudo começou a desmoronar. Mas em 2016, Camilo vendeu a empresa para Sidney Piva. E sabe por qual valor ela foi vendida? Acredite se quiser. A Itapemirim, uma das maiores empresas rodoviárias do país, foi vendida por R$1. Você não me ouviu errado. Mas por que um valor tão ridículo? Porque a Itapemirim estava fundada em dívidas. Ao adquiri-la por uma moeda, Sidney Piva também assumiu suas dívidas de 300 milhões. Hoje, somadas dívidas e despesas pendentes, os débitos chegam a mais de 2 bilhões de reais. A questão central aqui é que a Itapemirim já não ia bem das pernas e mesmo assim decidiu entrar no setor aéreo. Não é preciso ser nenhum especialista para saber que uma companhia aérea demanda muito dinheiro, investimento e competência. Mas esse é o modus operandi de Sidney Piva. Conforme dito numa reportagem do Domingo Espetacular, da TV Record, Piva tinha um comportamento padrão em suas atividades empresariais: comprar empresas que passavam por extrema dificuldade financeira. Ele chegou a comprar uma metalúrgica por 13 milhões de reais. Então foi acusado de, durante sua gestão, de não quitar dívidas, nem mesmo com a Receita Federal, além de demitir dezenas de funcionários. Isso aconteceria com a Itapemirim. Sidney Piva assumiu a Ita por um valor simbólico, mas prometendo pagar todos os funcionários em dia e resolver a crise que assolava a empresa. Acontece que, segundo o Ministério Público, ele fez o contrário, realizou demissões em massa. Só que, de alguma forma, mesmo diante desse quadro caótico, ele teve a brilhante ideia de lançar a Ita Transportes Aéreos. Como isso daria certo? Nas palavras do próprio Sidney Piva, essa tentativa era ousada, mas factível. Foi factível por 6 meses, antes de tudo ir por água abaixo e mostrar o desastre que a incompetência dele causou. Mas aqui entra uma outra curiosidade. Enquanto Sidney Piva demitia funcionários e atrasava o salário dos outros colaboradores, ele decidiu aumentar o próprio salário. O valor do salário passou a ser de singelos R$300 mil por mês. Além de estar decidido a ter uma vida de luxo, Piva também estava decidido, ou talvez iludido, de que o braço aéreo da Itapemirim daria certo. Ele chegou a contratar um conceituado executivo para tocar o negócio. O nome dele era Thiago Sena. Adivinha o que aconteceu? Thiago saiu da Ita antes mesmo do voo inaugural. Ele afirma que avisou Sidney Piva que a empresa não passaria de dezembro de 2021. Sidney não estava preocupado porque ele afirmava que tinha dinheiro para a empreitada. O dinheiro em questão eram aqueles 500 milhões de dólares de um fundo de investimentos dos Emirados Árabes Unidos. Ele alegava que o fundo tinha ligação com a família dos príncipes herdeiros do país árabe. Acontece que Sidney Piva nunca mostrou nenhum documento comprovando o aporte. Mas mesmo que fosse verdade que a Itapemirim estava recebendo um investimento tão grande, a prioridade do dono deveria ser quitar suas dívidas, que não eram poucas, pagar seus funcionários em dia e recolocar no topo a linha de ônibus de passageiros. Aí tá os funcionários da aviação Itapemirim. Uma prioridade óbvia, mas que foi ignorada. Inclusive, para mascarar a operação e mantê-la com alguma saúde, Piva passou a usar recursos da aviação Itapemirim na Ita Transportes Aéreos. Os ônibus sustentavam os aviões. Com isso, a Ita foi capaz de arrendar aviões, contratar 1.000 funcionários e também uma empresa terceirizada de serviços portuários. Mesmo com contas confusas, ela continuava prometendo uma alta disponibilidade de voos a médio prazo com passagens baratas. Porém, novamente por problemas de falta de pagamento, a empresa terceirizada de serviços aeroportuários parou de prestar seus serviços para a Ita. A dívida dela com a empresa terceirizada chega a 15 milhões de reais. Sem os serviços aeroportuários, havia chegado ao fim o percurso rápido da Ita Transportes Aéreos. Os problemas financeiros não foram os únicos a atormentar Sidney Piva. A justiça também está em seu encalço. Envolvido em diversos processos, ele nega todas as acusações das quais é alvo.
Ele está brigando até mesmo com a família Cola, que fundou e controlou a Itapemirim por 6 décadas. Segundo Andréia Cola, neta de Camilo Cola, o acordo firmado com Piva durante a venda previa que o patrimônio da família não entraria no negócio. Piva, porém, conseguiu na justiça ficar com os bens dos Cola. Andréia alega que a família perdeu quase tudo, incluindo imóveis que não faziam parte da operação, mas que eram patrimônio da empresa. Sidney Piva também é acusado de falsificação de documentos e de ser o chefe de um esquema de empresas fantasmas. Foi descoberto que um agricultor do Acre teve sua conta bancária bloqueada pela justiça por ser sócio de uma empresa de Piva lá em São Paulo. O agricultor não sabia de nada disso. Uma mulher em São Paulo, desempregada, não conseguiu receber o seguro-desemprego por também ter seu nome colocado como sócia de uma empresa de Piva. Uma ex-sócia de fato de Piva afirma que ele é o responsável por esse esquema, constituindo empresas em nome de laranjas que, em certos casos, chegam a ser até moradores de rua. Mas não é só isso. Em 2021, ele ainda conseguiu abrir uma empresa no Reino Unido, declarando um capital de mais de 700 milhões de libras. Em reais, esse número está na casa dos 5 bilhões. Mas acontece que o documento que ele apresentou para justificar o valor da empresa é um título do Tesouro Nacional de 1927. Obviamente, esse título não tem qualquer valor. Sidney Piva chegou a usar tornozeleira eletrônica por meses, já que a justiça o queria por perto após todo o escândalo da Ita. Seus bens foram penhorados em outubro do ano passado. Parece impossível entrar em contato com ele atualmente e até seu endereço é incerto. Por enquanto, ele está driblando a justiça brasileira, enquanto os funcionários lesados continuam a ver navios. Quanto a Itapemirim em si, a justiça chegou a decretar sua falência. Porém, recentemente, no último mês de agosto de 2023, a própria justiça suspendeu o decreto. Ela disse que a empresa que havia entrado com o pedido de falência da Ita optou por desistir da ação, o que não foi levado em conta na primeira decisão de falência. Apesar dessa decisão, o que restou da Itapemirim ainda se mantém inexistente. Sua massa falida foi entregue à transportadora turística Suzano, ou Suzantur. Essa massa falida consiste em alguns ônibus e corpo de funcionários, mas o nome da Ita não pode ser utilizado. Na prática, a Itapemirim não existe mais. A aviação Itapemirim surgiu de um sonho de empreendedor no distante Brasil da década de 50. Com foco e ousadia, ela cresceu e dominou o mercado rodoviário de passageiros. Mas tudo isso foi por água abaixo quando incompetência e má fé se uniram. A empresa foi quebrada, os funcionários foram lesados e os clientes prejudicados. Todos saíram perdendo, menos um, por enquanto. No fim, a Itapemirim perdeu o que é mais essencial em qualquer negócio ou emprego: trabalhar de modo a agregar valor aos seus clientes com honestidade e dedicação. O caso de Sidney Piva choca por sua ousadia e falcatruas, mas esse é apenas um dos muitos casos que já expus aqui no canal. Se quer mais conteúdos assim, eu te convido a descobrir o que está acontecendo com Jorge Paulo Lemann. É o que te conto no documentário que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios.